Neste vídeo nós vamos tratar do tema monitoramento ou controle. Controlar, para alguns, significa simplesmente dominar, para outros tem a ver com um sistema militar, né? Algo de militância, alguém dando ordens. Mas, na verdade, quando a gente trata do tema gestão, nós estamos falando de monitoramento como aquele trabalho de checagem, de avaliação do trabalho, de analisar o progresso e tentar completá-lo. Então, o monitoramento é muito importante e ele deve acontecer durante todo o processo. Uma vez que você tenha um objetivo claro, bem definido, você sabe para onde você está indo, você tem uma visão clara, você estabeleceu alvos, estratégias, e você tem aí um prazo para chegar lá, você tem valores, você tem dinheiro investido. É importante você avaliar passo a passo o desenvolvimento daquele projeto. Isso significa monitoramento, avaliação. Então, você vai analisando, você percebe as decisões que foram tomadas e agora você precisa garantir que você está indo no lado certo. Então, monitoramento é algo importantíssimo. Monitorar. Isso quer dizer avaliar, isso quer dizer você analisar, você ressignificar as situações e perceber se precisa fazer pequenos ajustes de caminho, pequenas mudanças, e isso vai, sem dúvida, envolver disciplina, é um esforço. Frequentemente nós somos pessoas com esse sangue latino, esse sangue brasileiro, a gente não tem muita facilidade para monitorar. Na verdade, a gente tem uma boa visão, a gente tem às vezes um sonho bem elaborado, mas a gente tem dificuldade para implementar e ficar acompanhando e avaliando, mas isso é fundamental que aconteça. Porque o monitoramento significa dirigir algo para uma direção que ela deve estar indo, e você tem que segurar, segurar o volante, né? Você não pode abandonar o barco enquanto ele está indo numa mesma direção e começar a dormir e cochilar, porque ele pode sair de curva, ele pode errar o caminho. Então, o monitoramento é esse elo final da corrente funcional de gestão. Nós falamos em planejar, nós falamos em organizar, nós tratamos da direção, do dirigir e monitorar. Então, são os quatro elementos fundamentais quando a gente pensa em gestão, e eles estão sempre envolvidos, interrelacionados um com o outro. Fundamental que a gente entenda a importância dele. Ele é inseparável do planejamento, da organização e da direção. Se você não monitorar, você tem uma tendência muito grande para errar numa dessas áreas e perder o resultado final. Qualquer tentativa de você monitorar sem um plano vai ficar sem sentido. Como é que você vai avaliar, fiscalizar algo que você não sabe exatamente de onde que ele vem, para onde que vai, quem que organiza, quanto custa, como é que funciona? Então, é algo fundamental que você tenha parâmetros, padrões, e, na verdade, planejar e monitorar são os dois, especialmente planejar e monitorar, são os dois lados de uma mesma moeda. Agora, algumas vantagens do monitoramento, eu acho que elas já estão ficando óbvias para você, mas eu quero passar de forma mais clara as vantagens do monitoramento. A vantagem dele, então, primeiro, é que a performance ela é mensurável, quantitativa ou qualitativamente. O monitoramento é importante para estabelecer, então, algumas regras mensuráveis. O monitoramento também ajuda a garantia de que os objetivos podem ser alcançados e você vai saber se eles foram alcançados ou não, porque você está monitorando. Monitoramento também é importante para que as recompensas sejam mais justas. Você recompensar de acordo com a performance da pessoa. Você sabe como avaliar se ela fez ou não um bem trabalho. Se o ministério foi para frente ou não foi. Então, quando alguém pergunta para você como é que foi aquele como líder de ministério, você, eu acho que foi bem, eu não sei direito. Não, você tem valores claros que você consegue monitorar. O monitoramento também permite que você lidere de uma forma mais eficaz. E se você precisa justificar investimentos para a sua ONG ou para o seu projeto social, para alguma organização nacional ou internacional ou para o governo, você vai precisar
comprovar os seus investimentos com monitoramento. Então isso vai também encorajar mais investimentos. O monitoramento ajuda uma análise rigorosa de problemas e pode abrir caminho também para decisões melhores e vai ser, sem dúvida, um sinal de que você faz uma melhor mordomia e alocação do tempo. E ajuda a desenvolver, finalmente, o controle, o autocontrole, um sentimento de que o trabalho pertence a outras pessoas. Isso vai trazer motivação maior para o seu grupo. Então, o monitoramento é importante, é importantíssimo para um projeto de gestão na comunidade. Você precisa aprender a olhar, analisar e a ter assim, critérios muito claros para ver se está ou não desenvolvendo cada um dos ministérios e projetos na sua igreja local. Vale a pena criar sistemas de monitoramento. Além disso, a medição dessa performance. Como é que você vai medir o progresso daquele trabalho? Isso pode ser mantido com registros, com pequenos logs, com pequenos relatórios, pequenos controles, com algumas reuniões, às vezes uma reunião mensal com os líderes do seu ministério, vai ajudar você a monitorar o desenvolvimento, né? Esse é um exemplo. Você tem uma igreja com pequenos grupos em células ou ministérios, faça uma reunião periódica com esses projetos. Uma vez por mês, pelo menos, uma vez cada 15 dias, se for necessário. E fazer também, consequentemente, pequenas correções, análises de desvios que ajudem você a mudar, a realocar. Líderes podem corrigir desvios, redesenhando o plano, modificando um pouquinho os objetivos, corrigindo pequenos desvios de caminho, de percurso, através de uma realocação, esclarecimento até das tarefas. Então, ou ainda a gente pode efetuar correções que demonstrem o desejo de exercer uma melhor liderança, para trazer de volta o trabalho que deu errado e a gente decidir aqueles projetos que possam, ou decisões que nos ajudem a chegar em melhores resultados. Eu sei que muita gente abomina o conceito de monitoramento ou controle em igrejas ou organizações, e eu também abomino o uso do controle, do domínio, do poder, mas nós estamos falando de monitoramento de uma forma muito específica, que é quando juntos nós temos objetivos que sejam comuns para chegar a uma determinada visão que nós temos da comunidade, daquilo que podemos fazer. A gente, então, trabalha junto, coordena esse esforço no sentido de avaliar se está funcionando ou não, está dando certo. Então, monitoramento é algo que vale a pena você investir, aprender, avaliar, analisar, a saber como você pode melhorar e desenvolver aqueles projetos que você planejou, aqueles alvos que você estruturou tão bem, aquela organização tão bonita da igreja, mas que está faltando para você agora também monitorar os resultados e avançar para que eles sejam cada vez mais eficazes, mais efetivos, para o bem da sua organização.